Salve, Carlinhos de Barros aqui, e hoje temos um vídeo diferente aqui no canal. Recentemente eu lancei minha track chamada Baseline pela gravadora Noise Factory do meu mano Fluxzone, e ele fez uma mix por stems e a master dessa música. E aí, mano, fiquei pensando, pô, seria muito da hora se ele mostrasse o processo, como que ele fez, né? Porque com certeza ele trabalha de uma maneira diferente da minha. E ele também usa o FL Studio, que é outro software, então eu achei que seria muito massa se ele mostrasse o processo. Aí, mano, pedi pra ele, falei com ele e ele topou e gravou um vídeo mostrando como que ele fez a mix por stems e como ele masterizou. E assim, antes de mais nada, eu queria agradecer aí meu brother Fluxzone pela disponibilidade. Mano, muito obrigado mesmo por usar o seu tempo ali, gastar o seu tempo mostrando o processo aqui pra galera. Eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor pra muita gente, vai ajudar muita gente. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, já deixa seu like aí que o conteúdo vai ser muito sinistro e bora pro vídeo. Fala rapaziada, beleza? Flux aqui, tô passando aqui pra fazer um conteúdinho pra vocês, a convite do Carlinhos. A gente vai mostrar o projeto aqui de mixagem e masterização da faixa Baseline, que é uma faixa deles, do SoundCloud, que vai sair em breve na minha gravadora, na Noise Factory. Ele enviou as stems, né? A gente fez a mix e master por grupos aqui, só pediu o kickb separado e a gente vai estar destrinchando aí pra vocês. Aqui eu vou estar deixando a parte de masterização desligada pra gente ouvir só a parte da mixagem. Vou dar o play na música com a mixagem pra vocês ouvirem um pouquinho, um pedacinho. Baseline, my night, my time, wrong text, that's fine. I'll let your body work tonight. I'll let your body work tonight. Então já deu pra gente ver um pouquinho, né, como é que tá. Vamos começar pelo kick baixo aqui. Vou abrir os canais. Então esses dois canais pretos aqui são o kick e o baixo. E esse canal sem nome aqui, o Insert 3, e sem cor, é o grupo. Então vou estar começando aqui pelo processamento do kick, certo, rapaziada? O processamento que eu fiz aqui foi basicamente uma equalização. Eu acabei dando boost aqui nos médios dele e tirando um pouco do clique, do ataque na parte das altas. Então fiz uma equalização dinâmica bem... tirando bastante ganho aqui, né? Mas uma high shelf também tirando o ganho aqui. Dá o play para vocês ouvirem aqui. Esse é o kick com processamento. Então a minha intenção aqui foi só tirar um pouco de clique, um pouco de ataque dele e dar uma ênfase maior na parte dos médios aqui. Então esse é o kick processado já. Podem ver aqui que tá tudo ligado. E agora eu vou desligar. E esse foi o kick sem o processamento, da forma que veio. Então achei que tava com um pouquinho de excesso de ataque. Eu fiz essa atenuação aqui, essa limpeza na parte das altas e a ênfase na parte dos médios. E ficou dessa forma. Então esse foi o processamento do kick. Nada demais. Nada que alterasse também muita característica do kick original. Então mais de controle mesmo. E agora eu vou passar para a parte do baseline. Esse é o baseline com processamento, rapaziada. Se bem que eu não fiz praticamente nada nesse baseline. Eu tinha feito uma equalização aqui, só que eu acabei não usando, porque eu achei que mudou muito a característica original. Então eu acabei desativando tudo isso aqui. Então essa equalização não serviu, não usei. E a única coisa que eu fiz aqui no canal do baixo foi só um sidechain, usando o SUF aqui. O pessoal já está bem familiarizado com esse plugin. Quem é produtor aí provavelmente conhece. Então eu uso bastante esse plugin para fazer sidechain. Então vou ligar o kick e o baixo aqui para vocês. Esse é o kick e o baixo com os processamentos. E agora eu vou mostrar para vocês no canal do grupo, que também tem processamento. O primeiro processamento que eu fiz aqui foi uma compressão no grupo do kick e do baixo. Ataque no máximo aqui, no caso lento, né? E release bem rápido. E
Um pouquinho de redução de ganho aqui. Vocês podem ver que é o verdinho. Bem pouco mesmo. Gosto muito desse compressor aqui, viu? Ele emula o Distressor, que são os compressores analógicos, porém essa é uma emulação digital. Esse é uma das melhores emulações para mim. Então eu uso bastante esse compressor aqui, tá? Na maioria das minhas sessões aqui. E o segundo processamento foi esse Gate Station que eu coloquei. Ele é um saturador. Então eu fiz aqui basicamente foi dar um pouquinho de ganho de entrada e diminuir o ganho de saída, para gerar um pouco de harmônicos aqui no canal do kick e do baixo. Eu vou ligar e desligar aqui para vocês os dois processamentos. Desligado. Ligado. Desligado. E ligado. Então, também um processamento sutil, nada que mudasse muito o som original, né? Aqui no grupo de bateria, o primeiro processamento que eu fiz foi colocar esse Type A aqui. Se eu não me engano, ele é da AudioTang. É um plugin que eu gosto bastante para usar em vocal, mas eu uso também em outras coisas, bateria, kick, mas eu uso mais para vocal ele. Nesse caso aqui eu usei na bateria. Então, tudo que eu quero da presença, da agudo, eu coloco esse plugin. Então, esse plugin aqui, a minha intenção com ele foi dar um pouquinho de presença nos agudos com ele. Vocês podem ver aqui que eu usei o mix em 2%, então é realmente bem sutil. Esse é o canal de bateria. E deixa eu desligar ele. É quase inaudível a diferença, mas é um agudinho ali que ele dá que eu acho bem bonito. No caso, um processamento bem sutil em 2%. Ele tem uma compressão aqui também, ó. Ele já vem com essa compressão, então acaba que fica uma compressão paralela, né? Então aqui o ataque tá em 30, release em 10. E o noise aqui eu sempre deixo zerado para não dar ruído. Então esse foi o primeiro processamento no canal da bateria. O segundo foi esse Elysia Character, que é um saturador também. Ele é quase um clipper, esse plugin, se eu não me engano, ele age até como um clipper, porque quando eu dou bastante drive aqui, acima de 3.0, ele começa a diminuir bastante a dinâmica, cortar bastante os picos. Então ele funciona quase como um clipper e também eu gosto da textura que ele dá no som, que o Dry Wet está em 100%. E eu liguei esse FET e esse Turbo, que eles dão um ganho a mais, um punch a mais no som. Então eu deixei ligado aqui. Como eles dão esse ganho a mais, eu compenso aqui no ganho de saída. Depois que eu liguei eles, eu dei uma diminuída aqui no ganho. Esse foi o segundo processamento aqui no canal da bateria. Muito bom esse plugin aqui. O terceiro foi uma equalização, rapaziada. Vocês podem ver aqui que tem bastante limpeza aqui. Então eu usei 3 bandas aqui de limpeza. A primeira foi em 2400 Hz, equalização dinâmica, tirando 3 dB praticamente aqui. A segunda foi em 3600, também uma equalização dinâmica. E a terceira foi só no sides. Então eu coloquei aqui para ele agir só no sides, uma banda bem aberta, um bell, para reduzir as informações sides aqui. E para compensar essa limpeza, eu dei os ganhos em mid aqui, somente no mono. Eu dei um ganho aqui de 2 dB em 500 Hz, mais um ganho de quase 1 dB em 1700, um ganho em 3600 de 1 dB também, e por último, um ganho de 2.3 dB aqui em 23K, na parte das altas. Então, como eu fiz a limpeza primeiro, eu acabei compensando na parte mono aqui, equalizando. O quarto processamento foi um clipper, esse Standard Clip. O pessoal também conhece bastante da produção aí, bem famoso. E o que eu quis fazer aqui foi pegar um pouco dos picos, eu não forcei muito. Pode ver que ele quase não age aqui, não chega nem a 1 dB de clipe. Foi mais para controlar mesmo, então vocês podem ver ali no mixer que ele não passa de 9 dB. Eu gosto de usar ele nesse modo hard clip, porque ele dá uma textura bem legal no som, principalmente em chimbal, em clap, então eu gosto muito de usar ele no hard clip aqui. Esse é um dos melhores clippers que tem aí, rapaziada. Então esse basicamente foi o processamento no canal de bateria. Aqui é o processamento ligado. Aqui é o processamento desligado. Se vocês repararem aqui, ó, o pico dele tá chegando a 9 também, e a sensação que a gente tem é que tá mais baixo, certo? Então assim que eu ligo o processamento, eu continuo em 9 dBs ali, só que eu tenho uma sensação de volume muito maior. Então, basicamente foi essa a minha intenção aqui com esse processamento todo no canal de bateria. Então agora vamos pro canal de synths, rapaziada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O synths, ele começa um pouquinho antes aqui. Então,
Vou abrir o canal e mostrar pra vocês o processamento. Eu não fiz quase nada, inclusive. A única coisa que eu fiz aqui no grupo de synths foi usar um Gain Station, que eu já tinha mostrado antes ali no grupo do Baseline, certo? Ele é um saturador, então a única coisa que eu fiz aqui foi dar um ganho de entrada e diminuir o ganho de saída, para gerar mais harmônicos também. Ele já vem com esse pré-ligado, que é uma emulação de pré-amplificador, então ele dá uma saturadinha legal. Quando isso aqui tá ligado, já vem por padrão. Vou ligar e desligar para vocês ouvirem o que ele tá fazendo. Desligado. Ligado. Pode ver que ele ganha bastante corpo, tanto nos médios como nos agudos. Então ele dá uma saturadinha legal. E não precisa fazer muito esforço aqui, ó. Não precisa dar muito ganho. Muito bom esse plugin, viu? Por último aqui, o processamento que eu fiz foi só dar uma aliviada aqui nas altas. Então eu tirei 0.7 dB em 8 kHz com uma shelf e tirei 1.5 dB em 7.8K, praticamente na mesma frequência, só que com uma bell. Foi uma equalização para aliviar um pouco dos agudos aqui no grupo dos synths. Essa equalização é depois da saturação aqui. E agora no grupo dos vocais. Do vocal, né? Só um vocal, rapaziada. Aqui tem bastante processamento. Não é nada demais também, nada exagerado, porém tem um pouco de processamento. Aqui no grupo do vocal, o primeiro processamento que eu fiz foi uma equalização, porém a primeira foi uma limpeza que eu fiz em 2 kHz aqui, eu tirei quase 5 dB, uma bell um pouquinho mais fechada, e em 5.2K aqui eu fiz uma equalização dinâmica atenuando 6.8 dB. E depois eu fiz um high cut aqui, tirando um pouco das altas em 16K. E na sequência, eu ouvindo em mono, eu senti que estava perdendo bastante informação em mono. Então o que eu fiz aqui? Eu atenuei um pouco dos sides, só que com uma equalização dinâmica, e acabei compensando os médios. Então foi o inverso. No side eu tirei, no mid eu coloquei. Então eu deixei esses sinais mais próximo um do outro ali, para quando isso for para mono, não perder informação. Então em mono acabou que ficou mais presente ainda o vocal. Na sequência eu usei um de-esser. Deixa eu dar o play aqui pra vocês ouvirem ele agindo. Baseline, my time, Brontex, that's fine. I'll let your body work Bem sutil também. Então vocês podem ver aqui que ele estava atenuando 2.5 dB, 2.7. Não estava passando disso, mas para controlar um pouco dos agudos também. Então 2.6, 2.7 de atenuação aqui nos vocais. Então, o penúltimo processamento aqui foi um sidechain que eu fiz, então, do kick pro vocal. Então, toda vez que o kick toca, ele tá comprimindo aqui o vocal, fazendo sidechain, né? Pelo pound toca o kick. Então vocês estão vendo aqui o compressor agindo, o sidechain funcionando. Você pode achar que tá muito aqui, porque ele tá comprimindo menos 16 aqui, o gain reduction tá em menos 16 dB, mas não é muito, rapaziada, porque esse compressor aqui eu posso equalizar o detector dele. Então o sinal do kick entra no compressor, só que eu equalizo esse sinal. Então o que esse compressor tá lendo aqui do sinal do kick é de 298 Hz para cima. Então o que ele tá lendo aqui basicamente é só a informação de médio grave, médio agudo para cima, né? Média altas. Ele só reconhece o sinal do kick das altas para cima ali. Então é praticamente só o ataque do kick. Podem ver que ele comprime, mas ele volta muito rápido, então não quase percebe o efeito de sidechain. Acaba que eu abro um pouco de espaço pro ataque do kick no vocal, então isso acaba abrindo mais espaço para mim e não deixa embolar, né, o vocal com o kick. E o último processamento foi mais uma equalização depois de todos os processamentos. Eu fiz uma shelf aqui em 90 Hz, eu tirei 9.2 dB para controlar um pouco dos médios e uma bell bem aberta aqui em 2.100 kHz. Então eu tirei 3 dB e meio aqui em 2.100 kHz. Aqui no canal dos efeitos também eu não fiz, eu acho que nada, hein? Eu acho que eu só ambientei mesmo. Não tem nada aqui no canal dos efeitos, já veio tudo muito bem equalizado. Então não senti necessidade de fazer nada aqui. Até para não alterar um pouco a característica do som original.
A única coisa que eu fiz foi mandar ele para um reverb, um Valhalla Room aqui, para dar uma sala para os efeitos, deixar eles mais nas laterais. E mandei para um chorus também, esse chorus aqui da UAD, muito bom também esse plugin, para dar essa sensação de estéreo mais 3D. Então eu vou estar desligando aqui os efeitos para vocês ouvirem com e sem. Aqui é ligado, desligado. Tá desligado e agora eu vou ligar. Bem sutil também, mais para ambientar mesmo e criar um pouquinho mais de informação estéreo no som. E basicamente foi isso na mixagem, rapaziada. Agora eu vou tocar tudo junto aqui para vocês ouvirem e vou desligar todo o processamento e ligar de novo. Agora eu vou desligar. Então aqui é sem processamento nenhum. E agora eu vou ligar. Tudo ligado. Desligado. Desligado. Então basicamente foi isso aí de processamento na mixagem. Então é isso aí, rapaziada, conteúdo muito brabo, Fluxzone é muito brabo. A parte da masterização eu vou deixar para um próximo vídeo, então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, me segue aqui no Instagram. Lembrando que se você quiser ouvir a música na íntegra, o link também tá aqui na descrição do vídeo, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!